18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Dando sequência na programação da Mix, agora com 18 horas. A partir de agora, junto com você até às 7 da noite aqui em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. Eu, Karime Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, Karime Leão. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na Mix. Galera, interage com o nosso programa 18 horas. Manda aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Conta pra gente o que tá achando da nossa programação. Manda lá pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. A gente espera também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18horasnews. Trânsito. Agora é 6 horas e 4 minutos. A gente já começa conversando com o repórter André Meirelles para saber como é que está a volta para casa nessa sexta-feira 13. André, conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karime, Kennethson, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, a gente vai falar do trânsito na Avenida Governador José Lindoso, que é a Avenida das Torres. Agora, o trânsito está concorrido, congestionado, mas isso já melhorou, porque de manhã, teve um acidente aqui na avenida, que aí complicou o trânsito, Esse acidente com um carro de passeio que derrubou um poste provocou um congestionamento de cerca de 10 quilômetros aqui na avenida, e 2 faixas da via precisaram ser interditadas e o trânsito ficou comprometido ali no horário de pico, Esse acidente aconteceu, na verdade, por volta das 5 da manhã, só que aí o carro que bateu ali no poste de iluminação pública tombou o poste, que ficou no meio da pista, e com o impacto 2 faixas da via precisaram ser bloqueadas e apenas uma faixa ficou liberada para a passagem ali dos veículos no local. A situação gerou um longo congestionamento ali no sentido bairro-centro, principalmente para os motoristas que saíam ali da Zona Norte em direção à Zona Leste para acessar o complexo viário Gilberto Mestrinho do viaduto do Coroado. Só que a situação já normalizou. Em nota, a Amazonas Energia informou que as equipes foram enviadas para realizar a substituição da estrutura danificada. 3 clientes, inclusive, tiveram fornecimento de energia afetado, mas tudo já está normalizado, o poste já foi retirado e a via segue liberada. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje no 18 horas. Denúncia na saúde, falta de hospitais pediátricos no Amazonas, lota o atendimento no Joãozinho. 10 policiais militares são presos em operação do Ministério Público que investiga a morte de jovem na zona oeste de Manaus. O Festival Folclórico de Parintins é lançado oficialmente nessa sexta-feira. Esse ano o festival vai contar com investimento de 15 milhões de reais do Ministério do Turismo. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7 até às 7 da noite no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, 13 de março de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas de hoje com mais um absurdo covarde na saúde pública do Amazonas. Foi no Hospital Infantil Joãozinho. Escuta, a mãe com suas 2 filhas esperou por horas para conseguir o atendimento de uma delas. E tem um detalhe, enquanto esperava, essa mãe precisou cuidar da outra filha no chão, tá? Infelizmente, esse é o exemplo de como a gestão de Wilson Lima trata a população que precisa da saúde pública do estado, sem o menor respeito. Esse caso foi denunciado pelo movimento Todos pela Saúde nas redes sociais. Ainda segundo a denúncia, o governador Wilson Lima, ele tirou o atendimento pediátrico do Platão Araújo, do Delfina Aziz, e por isso o Joãozinho, ele fica superlotado, com crianças esperando por horas o atendimento. É tanta criança que o governo precisou colocar um container para servir de sala de espera improvisada. Esse tipo de caso descumpre princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, como atendimento digno. E a gente conversa com a repórter Nathalie Moraes, ela que recebeu e está acompanhando essa denúncia. Boa noite, Nathalie. É mais um exemplo da gestão Wilson Lima na saúde pública do Amazonas, não é, Nathalie? Boa noite.
Boa noite, Karine. Boa noite, Kennedson Paes, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karine, né, realmente a realidade enfrentada por muitas famílias mostra pra gente um problema estrutural na saúde pública do Amazonas. Quando uma mãe precisa esperar mais de 3 horas para que uma criança seja atendida e a outra criança tem que ficar no chão de um container, a gente está vendo aí, no mínimo, a gente pode dizer assim, realmente uma falha grave no sistema em garantir o mínimo, que é dignidade e um acesso rápido ao atendimento, né? Desde que você falou aí dessa mudança, da descentralização de atendimento. A gente tem o Joãozinho, já fica numa das zonas mais populosas aqui da nossa capital. A gente está falando da zona leste de Manaus, né? E aí, a partir do momento que você tira o atendimento de 2 grandes hospitais que faziam atendimento como pronto-socorro, que é o caso do Delfina Aziz e do Platão, que já fica ali naquela área da zona leste de Manaus, não tem como não sobrecarregar, né, o Joãozinho, que é o pronto-socorro principal ali daquela área. Mas a denúncia que foi apresentada aí pelo Denison Vilar, ele que é enfermeiro intensivista e líder do movimento Todos pela Saúde, expõe pra gente, Karine, uma realidade que muitas famílias relatam e não é de hoje, né? Não é de hoje que a gente vem recebendo realmente reclamações, denúncias sobre a sobrecarga, né, ali dentro do Joãozinho, filas, né, são horas e horas ali, muitas vezes, de mães, pacientes esperando. E aí, dessa vez, na tarde desta quinta-feira, ele estava fazendo, né, a remoção de um paciente. Quando ele chegou lá no Joãozinho, se deparou com essa situação, onde mães estavam, a unidade estava superlotada. E aí, o que o governo fez, Karine? Como está superlotando unidades como o Joãozinho, eles alugaram containers para que sejam utilizados como sala de espera. Gente, que absurdo. Será que antes de alugar esse container, o governo do estado não viu que está tendo muita procura naquela unidade de saúde? Será que não percebeu que tirar o atendimento pediátrico nos 2 outros centros não causaria isso? Ok, não estudou isso antes, mas agora está vendo na prática que nem a sala de espera comporta tanto volume de crianças para serem atendidas. Daí, improvisar um container e o improviso vai ficar, né? Porque eles não conseguem. A gente já falou desse container faz um tempo aqui no 18 horas, ou seja, é um aluguel que vai ficar para sempre, porque, gente, não é melhor reorganizar esse atendimento pediátrico na região? Karine, né? Inclusive, na última vez, né? Você tá falando, não é a primeira vez que a gente denuncia essa situação dos containers. Quando eu fui questionar, chegaram a dizer até pra gente, mas por que leva, se a outra criança não vai fazer o atendimento, por que a mãe leva essa outra criança? Sim, vai ficar com quem? Quem que vai cuidar dessa criança? Quem fez a pergunta, né? Muitas vezes, né, a gente sabe, são pessoas que estão ali, né, numa situação bastante complicada. Muita gente vai até, muitas vezes, para esse atendimento somente com o dinheiro da passagem de ida, sem saber até mesmo como vai voltar para casa. Muitas pessoas acabam procurando ali o serviço social da unidade hospitalar para pedir ajuda, para poder voltar para casa. Isso quando encontra alguém lá na sala, né? No serviço social do estado, é bastante complicada toda essa situação, Kennedson, mas esse cenário realmente mostra pra gente que medidas urgentes são necessárias. A gente precisa de um reforço no atendimento pediátrico, a gente precisa de mais unidades atendendo as nossas crianças para que a gente possa garantir o mínimo. O mínimo, a gente não está pedindo, né? A gente está pedindo o mínimo de dignidade para essas crianças que precisam de atendimento. Nenhum pai, nenhuma mãe, né, racional vai sair de casa, levar o seu filho para um pronto-socorro, sendo que a criança esteja bem. Não existe isso, né? E esperar mais de 3 horas ali por um atendimento. Eu separei um trechinho da fala do Denison Vilar, ele que é o líder do movimento Todos pela Saúde, e trouxe essa denúncia pra gente. Vamos ouvir. A questão de uma mãe com uma filha realizando alimentação no chão de um hospital infantil é um crime que deveria ser fiscalizado por 24 deputados que, lamentavelmente, em sua maioria, sequer se pronunciam com relação a esses fatos.
e alguns se dizem defensores das mulheres, defensores das famílias e dos bons costumes. Mas os únicos bons costumes que a gente enxerga nos últimos 8 anos são deputados omissos, coniventes com o pior governo da história do estado do Amazonas, onde foi retirado o atendimento pediátrico do Platão Araújo, a gente já vem denunciando. Foi retirado o atendimento pediátrico do Hospital Delfina, que era um dos melhores hospitais pediátricos. Era ali onde tinha desde área kids para as crianças poderem aguardar de maneira digna o atendimento. Mas não, as mães aflitas com seus filhos precisando de atendimento, esperando por horas e horas no Hospital Infantil Platão Araújo, com profissionais sobrecarregados, alguns com salários atrasados nas UPAs e nos SPAs, e essa é a realidade da saúde pública no pior governo da história do estado do Amazonas. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu um trechinho da fala do Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde, falando um pouco mais sobre esse resultado da redução de atendimento às crianças nas unidades de saúde aqui do Amazonas. Ele trouxe pra gente aí 2 hospitais que deixaram de atender as crianças, que é o Platão Araújo e o Delfina Aziz. E como resultado de tudo isso, a gente tem observado cada vez mais unidades lotadas, com filas longas, né, espera prolongada e até crianças sendo atendidas, né, esperando por atendimento no chão, como é essa denúncia, né, que foi feita nesta quinta-feira pelo líder do movimento Todos pela Saúde. Só que essa situação de improviso, Karime e Kennedson, né, até mesmo de colocar as crianças dentro de containers, é uma situação que inclusive contraria ali os princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, que garante acesso universal, organização do atendimento e respeito à dignidade ao paciente. Só que isso a gente não tem observado aqui nas unidades de saúde do Amazonas. Inclusive, Karime, o Denison disse pra gente que nos SPAs também estão passando por esses problemas, né? Sem médicos especializados, sem pediatras para fazer esse atendimento para essas crianças, o que vem trazendo cada vez mais prejuízos para a saúde. Com isso, quem sofre é a população. Vamos conferir aí mais um trechinho da denúncia. As soluções que a gente sabe que é plausível para esses problemas é ampliar o atendimento e não reduzir o atendimento e aumentar os custos com organizações sociais e grupos empresariais. Mas, infelizmente, o governo Wilson Lima está extremamente aliado com a questão empresarial. E ele atende os interesses dos empresários, gastando milhões, bilhões com organizações sociais e empresários, mas não gasta com a saúde pública, com a vida das pessoas, ampliando o atendimento. Pelo contrário, reduz médico pediatra nas UPAs e nos SPAs, que é especializado em pediatria, está tendo que atuar como clínico geral e pediatra. Se a mãe chega com a criança, tem que esperar um atendimento de clínico geral dele para poder ser atendida pelo pediatra, além da divisão de funções dentro de uma UPA e de um SPA, onde profissionais especializados como ortopedia e outros também estão tendo que se dividir em clínico geral, e quem é clínico geral também tem que se dividir para atender na emergência. Corre, atende no consultório, corre, atende na emergência, e nessa confusão toda, quem sofre é a população. 18 horas. Infelizmente, né, Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí mais um trechinho da fala do Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde. E além de tudo isso, Karime e Kennedson, esses profissionais estão trabalhando, muitos deles ainda com seus pagamentos atrasados. A gente está falando aí dos médicos que atuam nos serviços de pronto atendimento, né? São profissionais que estão há vários meses sem receber os seus pagamentos e continuam nessa situação. Nos últimos dias a gente falou aqui da situação dos intensivistas, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem que trabalham, que atuam no município de Parintins, no interior aqui do Amazonas, que chegaram agora 5 meses sem receber os seus pagamentos, e claro que quem vem sofrendo ainda mais com toda essa situação é a população. Mas quando a gente fala, Karime e Kennedson, de saúde de crianças, né, a gente fala que cada hora, cada minutinho, a gente sabe que crianças evoluem assim numa rapidez muito grande. Isso significa realmente um risco para a saúde das nossas crianças. E o que a gente está cobrando aqui no 18 horas é a cobrança da população
população amazonense, né? A gente realmente quer o simples, a gente quer que o direito à saúde das nossas crianças seja garantido. Não dá mais para tratar, né? Como a saúde não é prioridade, o que mais vai ser prioridade nessa gestão? Gente, chega a ser um contrassenso, né? É impressionante escutar depois do governo Wilson Lima, o próprio governador dizer que o grande legado da gestão dele, gente, dois mandatos, vai ser justamente na saúde. E a gente chega em 2026 com esse quadro da saúde pública do estado do Amazonas num quadro deplorável, completamente sucateado, nunca visto antes da história do estado do Amazonas. De novo, um estado riquíssimo. Ano passado, diz que foi direcionado para a saúde 30 bilhões de reais. Cadê esse dinheiro? Que não consegue montar, organizar o básico, é a má gestão do nosso dinheiro, não está fazendo favor algum. Atender a população com dignidade é o mínimo que essa população pagou ali no imposto. Esse dinheiro é dela, esse dinheiro é nosso. Como que chega numa unidade de saúde com filho, vai para um container, aí a criança é alimentada no chão porque não tem espaço? Karime, eu recebi nessa quinta-feira, né, um release, a gente costuma chamar assim, no linguajar jornalístico, né? Um texto material de divulgação, onde a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas comemorou o prêmio de qualidade de gestão pública concedido aí pelo governo do Amazonas às organizações que se destacam. E eles disseram, Karime, que receberam aí esse prêmio pelas boas práticas da gestão da saúde no Amazonas, pela boa transparência, controle interno e administração pública. Chega até ser palhaçada. Gente, aí eu só tenho que pedir, que me solidarizar com as pessoas que estão nos escutando, que tiveram parentes, que perderam pais, filhos, nesse processo absurdo que é a saúde pública do estado do Amazonas. Escutar uma situação dessa, escutar uma informação dessas e tá aí na luta, esperando por atendimento, há meses esperando por uma cirurgia, voltando para casa, interrompendo o tratamento de câncer porque não tem insumos. A gente só pode solidarizar com essa população que não recebe o mínimo, né, Nathalie, que é dignidade. Seguimos aguardando um posicionamento do Estado a respeito desse questionamento. Até quando esse container improvisado vai ficar lá no Joãozinho para atender a demanda da população, e por que não reorganiza o atendimento pediátrico naquela região? Por que não volta a atender em outros locais, já que a demanda está tão grande? Seguimos aguardando esses questionamentos. Muito obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta esse outro caso, gente. Agora a Secretaria sobre em relação à segurança pública aqui no nosso estado do Amazonas. O capitão da Polícia Militar, Wilkins Diego Feitosa da Silva, e outros 10 policiais, eles foram presos preventivamente hoje pela manhã numa operação do Ministério Público do estado do Amazonas. Exato, o Ministério Público investiga o envolvimento desses policiais na morte de um jovem. Isso aconteceu em outubro do ano passado no bairro Vila da Prata, na zona oeste aqui de Manaus. Esses PMs envolvidos são da Rocan e a ação foi registrada em vídeo. O repórter André Meirelles traz pra gente agora detalhes a respeito do assunto. Boa noite, André. Boa noite. Olha, a operação batizada de Simulacrum foi deflagrada na manhã desta sexta-feira e apura a morte de João Paulo Maciel dos Santos, de 19 anos, que foi registrada em outubro de 2025 no bairro Vila da Prata, na zona oeste da capital. O caso ganhou grande repercussão na época, depois da divulgação de imagens que mostram o momento da intervenção policial. Ao todo, 19 policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público. As acusações incluem 11 denúncias por homicídio qualificado e 12 por fraude processual. 4 dos investigados respondem pelos 2 crimes. A Justiça autorizou o cumprimento de 38 mandados, sendo 11 de prisão preventiva, 19 de busca e apreensão
e 8 medidas cautelares diversas da prisão. Até o momento, 10 policiais já foram presos, entre eles um capitão da Polícia Militar. Os agentes estão recolhidos no batalhão da Rocan, do Distrito Industrial. Um dos policiais denunciados ainda não foi preso porque está de férias fora do estado. Segundo o Ministério Público, as investigações apontam indícios de simulação de prestação de socorro e alteração da cena do crime, o que motivou o nome da operação, que é Simulacrum. A advogada Doraci Queiroz, que representa a família de João Paulo, disse ao 18 horas que desde o início ali, os parentes buscam apenas os fatos que eles sejam apurados dentro dos parâmetros legais da lei. E a expectativa agora é que, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, a ação penal ela possa seguir seu curso regular perante o Poder Judiciário, permitindo que todos os fatos eles sejam devidamente esclarecidos e que, ao final, restem confirmados os fundamentos que embasaram esses mandados de busca e apreensão e de prisão hoje cumpridos, com a consequente responsabilização criminal desses investigados. E a família ela permanece firme na sua busca por justiça. A defesa, por sua vez, informa que se habilita como na qualidade de assistente de acusação, atuando ali de forma técnica e sempre vigilante para continuar contribuindo com a elucidação dos fatos e para que a memória do João Paulo ela seja respeitada sempre. A defesa dos acusados ainda não se pronunciou. A operação é conduzida pelas promotorias especializadas no controle externo da atividade policial. O processo tramita na primeira vara do Tribunal do Júri da capital. O promotor do caso, Armando Gurgel, disse que não vai se pronunciar sobre o caso no momento por causa do andamento da investigação. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E no dia seguinte que o presidente Lula zerou os impostos sobre o diesel para tentar frear o aumento nos preços, a Petrobras reajusta em 11,6% o preço do diesel. O reajuste não afetou o preço da gasolina. Pois é, e o litro passa a custar R$ 3,65 a partir desse sábado, dia 14, nas refinarias da estatal. Um aumento, gente, de 38 centavos. A Petrobras afirma que o reajuste vem depois de 312 dias de preço congelado e é uma resposta à alta do preço do petróleo e seus derivados no mercado internacional. Gente, eu tenho aqui, vou agradecer ao Kennedson, uma mensagem que a gente recebeu na live do YouTube. Ah, beleza. Olha aí, o Biel, ele comentou o seguinte: boa noite, sou motorista de aplicativo e ontem escutei vocês falando do preço da gasolina na rua Ponta Rio Negro, na Compensa, que me ajudou muito. Ó, que sensacional. Foi a primeira vez que eu vi, agora vou continuar ligado todo dia. Muito obrigada, Biel, pela companhia e que ótimo que a gente conseguiu te ajudar, né? Que esse preço da gasolina não tá fácil não, viu? Foi André Meirelles que conseguiu essas informações dos postos que ainda tem gasolina barata. Muito obrigada pela participação, continua nos acompanhando. Agora em Manaus, 6 horas e 26 minutos. 18 horas. E o clima do maior espetáculo a céu aberto da Amazônia já começa a tomar conta do nosso estado. Estamos falando do Festival Folclórico de Parintins, que foi lançado oficialmente hoje de manhã, gente. O festival, ele que movimenta a cultura e o turismo na região, vai contar com investimento de 15 milhões de reais anunciado pelo Ministério do Turismo. E parte desses recursos, claro, vai para as apresentações dos bois caprichoso e garantido do Bombódromo de Parintins. E quem traz mais detalhes a respeito do assunto é Vanessa Lima, que conversa ao vivo com a gente aqui do 18 horas. Boa noite, Vanessa. Então, o que esse investimento representa para a organização do festival e para as preparações do boi esse ano? Conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, para o Kennedy, para todos os nossos ouvintes. E olha, esse investimento anunciado hoje, durante o lançamento oficial do Festival Folclórico de Parintins, representa muito mais do que um apoio financeiro. Na prática, ele é fundamental para garantir que toda a engrenagem do festival
festival funcione para termos um espetáculo grandioso como a gente já conhece. E o evento reuniu autoridades, artistas e representantes dos bois que protagonizam essa festa gigantesca, marcando oficialmente o início da temporada de atividades que antecedem o festival. A famosa temporada bovina, né, como a gente chama por aqui. E o investimento foi de 15 milhões, sendo 5 milhões destinados a cada boi, garantindo a preparação e a estrutura necessárias para o espetáculo. O secretário de Cultura do Amazonas, Caio André, destacou que esses recursos asseguram toda a base operacional do festival. Vamos ouvir o que ele disse. Primeiro, nós já temos um lançamento a ser feito agora no dia 20, que movimenta toda a ilha, que já dá o primeiro pontapé inicial para os bois iniciarem os trabalhos dentro dos barracões. Inclusive, o governador entrega nesse dia os EPIs aos trabalhadores, como faz todos os anos. Isso ajuda na elaboração do espetáculo, na confecção das alegorias. 18 horas. E olha só, o festival já tem data marcada. Ele acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho, lá na Ilha de Parintins, quando o famoso Bumbódromo se transforma em palco dessa festa grandiosa que mostra a nossa identidade para o mundo. E o prefeito de Parintins, Matheus Assayag, ele destacou que o festival, além de movimentar intensamente o turismo, ele aquece a economia local. Vamos ouvir o que ele disse. Festival de Parintins, com recursos para infraestrutura, para melhorar cada vez mais a recepção dos nossos turistas e a nossa cidade, e o recapeamento da pista, parte de estacionamento e taxiway do nosso aeroporto, para poder a gente receber os voos com mais segurança e, através do turismo, gerar emprego e renda. 18 horas. Ou seja, é um investimento que não apenas fortalece a cultura amazônica, mas impulsiona a economia local. Para esse ano, a expectativa de crescimento pode alcançar 193,2 milhões de reais movimentados durante o período do festival. Além disso, a previsão é que a edição gere mais de 30 mil postos de trabalho, entre diretos e indiretos, ampliando ainda mais o impacto social desse evento. E a cidade também deve receber cerca de 126 mil turistas, que lotam hotéis, restaurantes, serviços. Então, a temporada bovina começou oficialmente e, a partir de agora, a rivalidade saudável entre é dois pra lá e dois pra cá. E azul, isso mesmo. Tá ganhando força, né? E aí já fica a pergunta que sempre divide opiniões por aqui. E aí, Karime, de que lado você tá nessa disputa? Mas é claro, sempre garantido. Pé rechê, meu amor. Não tem. E você? Olha, eu sou garantido também. Então a gente já tá aqui. Já temos a Nathalie, não. Já é caprichosa. Poxa, Nathalie. Vamos torcer, gente. O que vale é isso. É enaltecer a nossa cultura, uma festa maravilhosa, genuinamente feita da gente, para a gente, da nossa região, para o mundo. É o maior espetáculo a céu aberto do mundo, hein, gente? Exatamente. Vamos lá. Muito obrigada, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Política. Vamos de política, só esqueci de colocar o Kennedson nessa roda, gente. A gente estava tão empolgada aqui, achando que ela era caprichosa, porque ela estava de azul. Kennedson, e você? Garantido ou caprichoso? Amazonas. Olha, que em cima do muro esse moço. Sou Amazonas. Tá certo. Nathalie chegou. Nathalie a gente já sabe, caprichosa. Vamos lá, gente. Vamos de bloco de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Vamos lá, Nathalie, boa noite mais uma vez. Vamos falar de eleição, claro, porque a distribuição do horário eleitoral para a disputa do governo do Amazonas já começa a desenhar aí o tamanho da força política dos pré-candidatos. O senador Omar Aziz aparece como que tem mais tempo, né? Mais tempo na TV, com 4 minutos e 42 segundos em cada bloco de 10 minutos. Gente, quase metade do tempo total. Já o prefeito de Manaus, Davi Almeida, surge com espaço bem mais reduzido, né? Conta pra gente esse tamanho, o que isso, é claro que se impacta, né, no resultado. Com certeza, Karime. Quem tem mais tempo consegue apresentar melhor suas propostas, né? Mais uma vez, boa noite pra você, Kennedson, e a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no 18 horas. Então, Karime, o Direto ao Ponto, né, o Instituto de Pesquisas que ao longo da semana trouxe alguns dados pra gente, eles trouxeram agora os dados sobre o tempo da propaganda eleitoral de cada coligação, de cada cabeça de chave que a gente pode
dizer assim, dos pré-candidatos já definidos aqui no Amazonas. E segundo, né, essa pesquisa, essas informações divulgadas pelo Direto ao Ponto, o senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Amazonas, teria 4 minutos e 42 segundos, né? O que corresponde a mais de 47% do tempo total da propaganda eleitoral aqui no Amazonas. Além de ter mais de 47%, eles teriam mais de 18 inserções diárias, né? Na outra projeção, a gente vê aí o pré-candidato também ao governo, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que teria apenas 35 segundos por bloco, ou seja, ele teria pelo menos o equivalente a 5,78% do tempo. Aí a gente falou do Omar, que teria pelo menos 18 inserções por dia, o Davi só teriam 2 inserções, então realmente, né, é uma diferença, né, na prática a gente pode dizer que o Omar pode ter 8 vezes mais tempo de televisão que Davi Almeida, né, e é uma diferença realmente, como a gente estava dizendo, que impacta diretamente na capacidade de se comunicar com o eleitor, né? Muita gente pode dizer, não, mas televisão tá ultrapassada. Nada, o pessoal televisão hoje em dia, sim. Né? Mas assim, principalmente naquele horário do almoço, né, Karime? Eu acho que é um horário que você sabe para quem você quer falar, né? Então é um horário que, se você souber utilizar da melhor forma, você tem ganhos positivos, e sim, quando a gente fala de política. E aí apareceu aqui um nome pra gente também, o Tadeu de Souza, vice-governador. Caso ele venha a ser candidato, ele teria aí pelo menos 2 minutos e 34 segundos por bloco. A Maria do Carmo, né, empresária e professora, teria pelo menos 2 minutos e 10, né? Todos eles aí a gente consegue perceber que teriam mais tempo que o prefeito Davi Almeida, pré-candidato ao governo, né? E aí esse volume de exposição no horário eleitoral realmente reflete no tamanho da frente partidária, e aí a gente vamos ver se vai ter proposta suficiente para conseguir mostrar, falar, né? Inclusive, né, ontem o prefeito de Manaus, Davi Almeida, fez uma fala bem polêmica, disse que a galera pode até ter mais tempo, mas ele quer ver ter proposta o suficiente para garantir. Pronto, já um detalhe também que eu vi ele comentando muito a respeito sobre alianças. O prefeito, ele mencionou que muitas pessoas têm feito diversas alianças, fazendo alianças com vários políticos dos municípios do interior do estado do Amazonas, mas quem elege não é a liderança, são a população daqueles municípios. Então o Davi Almeida deixou bem claro que fazer alianças com esses líderes políticos não quer dizer voto. Voto na então, urna. Ele está otimista. Inclusive, ele também sempre menciona que no interior do estado, na última eleição, ele teve em 2018, quando ele concorreu, exato, ele concorreu com a Amazonino Mendes, ele disse que ele teve mais votos no interior do estado. Então ele conta com isso, e até ele já chegou a falar também aqui em entrevista ao 18 horas que os bons resultados da cidade de Manaus reverberam no interior do estado, e ele espera ter essa vantagem nas urnas com isso. Kenneth, e os deputados estaduais, a Mayra Dias e o Wilker Barreto, oficializaram filiação no partido do senador Omar Aziz, que é o social-democrático. Na sua avaliação, esse movimento reforça, né, o projeto político de Omar para 2026, que ele sinaliza para a formação de alianças aqui no estado do Amazonas, não é isso? Exatamente. Hoje foi a vez, na realidade, de Wilker Barreto. A Mayra Dias vai ser na semana que vem, vai acontecer uma cerimônia preparada também, especialmente para ela. Nesse caso, foi ela já se despediu do Avante, né? Já se despediu, já participou de vários eventos com o senador Omar Aziz, então já confirmou que de fato vai mudar. É apenas uma questão de um ato burocrático que tem que ser realizado, né? Então, esse é um ano eleitoral e que costuma dar um sinal muito claro nessa movimentação do tabuleiro político. Muita gente escolhe partidos que mais consigam se adaptar, que mais se identificam com aquela linha de pensamentos. E em relação ao Wilker Barreto, foi muito interessante a própria fala do deputado em relação à postura que ele tem tomado atualmente na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que ele se faz numa posição de mais contra o governo, nessa oposição ao governo. E o que ele deixou bem claro é que, em relação a essa mudança de partido para o PSD, Omar Aziz teria deixado ele de forma muito tranquila para que ele trabalhasse de forma positiva. Dessa vez, não mais em relação à oposição, mas sim a favor do governo para tentar construir o Amazonas mais forte. Vamos ouvir agora a fala do deputado estadual Wilker Barreto.
Quando eu fui conversar com o senador Omar sobre a minha filiação ao PSD, como bem falou, ele conhece o meu perfil e ele não pediu para me mudar uma vírgula da forma que eu trabalho. Mas eu sei trabalhar nos dois pontos. Eu acho que nós cumprimos, vocês que me ajudaram com excelência, o papel de ser um deputado de oposição. Mas eu quero, senador, se for da vontade de Deus, poder lhe ajudar como deputado estadual, o senhor à frente do governo, para nós devolvermos a esperança para o povo do Amazonas. E além disso também a gente pode falar que houve novamente uma grande movimentação de políticos do interior do estado do Amazonas, mais uma vez. Então geralmente esses eventos do PSD têm reunido bastante lideranças do interior do estado do Amazonas. Nessa ocasião estavam presentes os prefeitos ali, o Nixon Marreira, que é lá de Tefé, o Lúcio Flávio de Manicoré, o Zé Roberto de Canutama, o Emerson Mello de Biruri, o Fernando Vieira, de Presidente Figueiredo, e também o professor Vanilson lá de Japurá. Ou seja, são grandes lideranças do interior do estado do Amazonas, e também participaram ali ex-prefeitos dos municípios de Irunepé, Barcelos e Pixuna. O senador Omar Aziz também comentou positivamente em relação a essa mudança de partido e é o nome de Wilker Barreto na política para esse ano. Vamos ouvi-lo. Se fazendo uma oposição, como o Wilker faz, uma oposição respeitosa, pontuando e não pessoal, é desse tipo de política que a gente gosta. Então, Wilker, você como vereador, como presidente da Câmara, como deputado reeleito, e se Deus quiser, será reeleito novamente com a ajuda de Deus e da população do nosso estado. Para nós é uma grande honra ter nas nossas fileiras. Por isso, Wilker, seja bem-vindo ao PSD. Obrigado pela confiança. Que Deus possa te abençoar nessa caminhada. Além disso, o deputado ele também fez questão de firmar alguns compromissos em relação a alguns temas que são áreas sensíveis aqui para o estado do Amazonas, como saúde. A gente abriu 18 horas falando sobre a situação crítica da saúde, da educação, segurança e também a geração de empregos no estado do Amazonas. São bandeiras que o Wilker Barreto quer seguir levando para a Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, e é importante, né? Não apenas ele, mas os próximos deputados eles estejam interessados nesses temas que são essenciais, né? Vigilantes, não é, Kennedson? Porque são questões e pontos sensíveis, básicos para a população, que ele realmente ele é atuante nessa oposição, ele é atuante em apontar denúncias, irregularidades, em procurar dar sempre entrevista para a gente aqui no 18 horas. Agora, numa das entrevistas em que ele esteve aqui, eu lembro de um ponto que ele disse o seguinte: ele já foi situação também. E quando a pessoa, né, esse político, deputado, vereador, é da situação, ele também tem que saber apontar os pontos fracos, apontar as irregularidades, e o que ele disse, o que eu fiz também. Eu já fui situação e apontei sim o que estava errado. O que não pode é você ser situação e fingir que nada está acontecendo. E ser omisso, né? E ser completamente omisso às várias irregularidades que a pessoa vê ou que são comprovadas, enfim. Vamos seguir aqui. Nathalie Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está internado no hospital em Brasília. Segundo o boletim médico do começo da tarde, ele estava na UTI com broncopneumonia. Ele segue assim? Temos atualização? Então, Karime, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro realmente está com broncopneumonia bacteriana e vai precisar permanecer aí na unidade de terapia intensiva, né? Lá do Hospital DF Star em Brasília. Ele começou a passar mal ainda na madrugada dessa sexta-feira, né? Informações que foram divulgadas logo nas primeiras horas da manhã de hoje. E aí o médico, né, que já acompanha ele há algum tempo, o cardiologista Brasil Caiado, foi até a Papudinha, né, onde o ex-presidente está custodiado, né, desde o dia 19 de fevereiro, né? Então ele precisou ser transferido para um hospital e agora ele vai precisar de acompanhamento aí na unidade de terapia intensiva. Inclusive, no finzinho da tarde de hoje, foi divulgado o boletim, o cardiologista conversou com a imprensa e eu separei um trechinho para que a gente possa conferir. Vamos ouvir aí a fala do Brasil Caiado, ele que é cardiologista e vem acompanhando o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que chamou muita atenção no exame inicial foi a queda da saturação.
Normalmente isso se faz por bloqueio das vias aéreas superiores. E a suspeita inicial foi um quadro de pneumonia. Pelo passado dele, de várias comorbidades, várias nós já descrevemos aqui para vocês, e a principal dela, neste caso, nós suspeitamos é a esofagite, a gastrite e o refluxo gastroesofágico. Este refluxo, quando é aspirado para o pulmão, causa uma pneumonia aguda, grave. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? A gente ouviu aí um trechinho da fala do médico cardiologista Brasil Caiado, ele que vem acompanhando o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para finalizar, Karime, né? Ainda durante essa entrevista coletiva, o especialista disse que o ex-presidente não deve deixar o hospital pelos próximos 7 dias, né? Ele deve realmente continuar numa unidade de terapia intensiva, período em que deve continuar fazendo acompanhamento com antibióticos e medicação venosa intensiva. Ele tem um quadro de saúde bem delicado, verdade, né? Já passa por alguns problemas por conta da idade, né? Sim. E algumas comorbidades. Então, a situação dele realmente nesse momento requer um cuidado maior. Sem dúvida. Segue acompanhando pra gente, Nathalie Moraes. Kennedson, vamos lá. A CPMI do INSS aprovou a convocação do cunhado de Daniel Vorcário, que é o empresário Fabiano Zettel. Ele movimentou quase 100 milhões de reais nos últimos 7 meses e levantou suspeitas, né? Porque segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, disse que essa movimentação é incompatível com a renda dele. Complicado isso, hein? Exatamente, Carimila. É porque Daniel Vorcário, ele é o centro dessa organização criminosa, né? Que foi levantada até agora pela CPMI do INSS. Só que existem várias questões aí que ainda estão em uma situação complicada, até mesmo na própria CPMI do INSS, porque a CPMI do INSS tinha com aquela finalidade investigar fatores que levavam a desvio dos aposentados, o dinheiro dos aposentados que eles eram descontados de forma não aprovada por esses aposentados. Só que ele está incluso também esse caso do Master, que também está relacionado com a CPMI do INSS. Misturou tudo. No entanto, não é que misturou tudo, estão relacionados. Certo. E aí o caso Master entrou na CPMI do INSS. A questão é que os deputados estão correndo contra o tempo. Lembra que teve a quebra do sigilo do sigilo dos dados apurados pela Polícia Federal, tinham sido usurpados pelo Supremo Tribunal Federal, impedindo com que a CPMI do INSS tivesse acesso. Apenas a Polícia Federal teve acesso. Depois foi lá, o próprio Senado também segurou esse arquivo. O STF teve que mandar o Davi Alcolumbre devolver esses arquivos para a CPMI do INSS. E agora os deputados estão correndo contra o tempo para poder tentar analisar todos esses documentos, para poder dar continuidade nesses procedimentos. E isso demanda tempo. Atualmente, inclusive, até o próprio presidente que está seguindo nessa comissão da CPMI do INSS, ele deu um prazo até no final de semana de 9 da manhã até as 5 horas da tarde, para que os parlamentares pudessem entrar numa sala secreta, uma sala cofre, para poder não vazar essas documentações, porque nessa última semana foi inclusive denunciada, a CPMI do INSS foi denunciada por vazar documentações, e os próprios senadores e deputados afirmaram que os documentos que tinham sido vazados pela imprensa, eles não estavam inclusos naqueles documentos que estão na sala cofre. Ou seja, a CPMI agora também quer descobrir se a Polícia Federal vazou dados sigilosos que não estão dentro da sala cofre para a imprensa, como já foi ouvido. A gente já está falando sobre em relação ao caso Master, aos 129 milhões da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, muita coisa foi vazada para a imprensa que os próprios parlamentares da comissão não têm acesso. Então é algo que realmente chama a atenção e está sendo discutido nesse momento. Em relação ao Fabiano Zettel, ele que é cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcário, o Zettel ele foi preso nessa última fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Ele é apontado pelos investigadores como possível operador financeiro do esquema. A ex-namorada do Vorcário, a Marta Graef, ela também foi convocada, ela teve essa convocação aprovada pela CPMI do INSS e, segundo os parlamentares, ela vai ajudar a
esclarecer o contexto de mensagens pessoais que teriam sido trocadas com o ex-banqueiro e que também foram citadas nas investigações. Além disso, também vale a gente destacar que o Daniel Vorcaro enviou para a conta do próprio sogro dele 2 bilhões de reais, ou seja, é um dos maiores esquemas financeiros do Brasil, é o maior, inclusive pode ser até do mundo, porque comparando com o Lobo de Wall Street, que a gente conhece por conta do filme, Daniel Vorcaro, ele ostentava muito mais, mas muito mais do que o próprio Lobo de Wall Street. Então talvez seja um dos maiores escândalos financeiros do mundo que nós estamos vendo e acompanhando aqui no Brasil. Mas a questão é que o desfecho pode ser bem diferente do Lobo de Wall Street. A gente costuma terminar em pizza por aqui, né, o Kenneth? E o que tudo indica vai continuar, porque tem muitos ministros, tem muitas pessoas da alta cúpula, então ainda mais nesse ano eleitoral. Nossa. Eles estão com muito medo de continuar mexendo. Por isso, os parlamentares estão preocupados, porque o prazo da CPMI do INSS está extinguindo e eles querem aumentar por mais 120 dias. Então, de fato, existe uma pressão popular para acabar e uma pressão popular também muito forte para continuar. E vamos ver o que vai acontecer. Segue acompanhando pra gente. Vamos lá. Quadro de política com Kenneth Sampaio e Nathalie Moraes. Muito obrigada. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o governo federal inclui 6 novas atividades na lista de atividades na classificação brasileira de ocupação. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, antes de você dar a parcial do trânsito pra gente, vamos falar desse assunto, né? 6 novas atividades foram incluídas na classificação brasileira de ocupação. E entre elas, olha aí, o de motorista por aplicativo. Explica mais pra gente o que isso significa. É isso mesmo, Karime, Kennethson, boa noite para vocês. É uma mudança que reconhece o crescimento do trabalho por plataformas digitais nas cidades brasileiras. Na prática, essa atividade ela passa a ter uma identificação formal na classificação oficial que é utilizada pelo governo, isso para organizar e também acompanhar o mercado de trabalho. Como você falou, além aí dos motoristas de aplicativo, outras 5 ocupações também foram incluídas nessa lista. Entre elas estão o produtor de arte para audiovisual, artista visual de jogos eletrônicos, até mesmo designer de jogos e o de narrativa de games e também os mestres das culturas populares e tradicionais. O Ministério do Trabalho diz que essa inclusão da atividade de motorista de aplicativo reflete uma realidade que fica cada vez mais presente nas grandes e médias cidades. Então esse serviço, ele funciona por meio de plataformas digitais que intermediam as corridas e calculam aí tarifas e processam o pagamento. É uma aprovação desse projeto de lei do governo federal para esses motoristas de aplicativos que vai representar uma criação de um marco regulatório nacional para o setor e com isso vai garantir também direitos trabalhistas e previdenciários sem estabelecer vínculo emregativo CLT para dar ali mais segurança e também proteção social para essa categoria. Conforme já tinha aí propostas entre 2024 e agora essa de 2026. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Depois você volta com a parcial do trânsito. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira com aquele clássico combo amazônico. Calor, nuvens carregadas e pancadas de chuva ao longo do dia. A previsão para a noite aponta céu parcialmente nublado e baixa chance de chuva. E agora vamos para a previsão do tempo do fim de semana, 14 e 15 de março, sábado e domingo, segundo o Clima Tempo. O sábado promete ser um dia com céu aberto e bastante ensolarado. À noite, o céu permanece limpo, com previsão de tempo firme e baixa chance de chuva. O resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 65 a 96%. Já o domingo, ele amanhece com muitas nuvens e chuva. No fim da manhã e ao longo da tarde, o clima ganha intensidade. A
A previsão de pancadas e até de temporais, com 59% de chance. À noite, a chuva perde força e o céu fica parcialmente nublado, com 34% de chance de chuva para encerrar o nosso fim de semana. O resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Mix. A gente agora fala sobre um tema que sempre preocupa os pais, o desaparecimento dos filhos. Esta semana circulou uma informação que diz que pelo menos 300 crianças e adolescentes tinham desaparecidos no Amazonas em 2025, mas ela foi contestada pela polícia. Exatamente, Kenneth. Só a Polícia Civil do Estado garante que a informação não é verdadeira e afirma que mantém vigilância constante. Quem traz esses detalhes pra gente agora é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, há registros de tráfico humano interestadual ou internacional envolvendo menores aqui no estado do Amazonas? Não há registro de tráfico de pessoas no Amazonas e muito menos de 300 crianças e adolescentes desaparecidos, segundo a Polícia Civil. A delegada Maiara Magna, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA, confirma que não existem registros de tráfico humano interestadual ou internacional envolvendo crianças e adolescentes aqui no Amazonas e que todos os registros de desaparecimento feitos em 2025 terminaram com as vítimas encontradas. Atualmente, todos os registros de desaparecimento de crianças e adolescentes comunicados à Polícia Civil foram solucionados com a localização das vítimas. Também não há, neste momento, registro de casos que confirmem o tráfico humano ou o tráfico internacional envolvendo crianças e adolescentes no estado. E é importante dizer que recentemente tivemos um exemplo que foi de uma criança que desapareceu no último domingo, que saiu sozinha de casa. A mãe procurou imediatamente a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. A partir disso, a gente acionou o alerta AMBER. Nossa equipe de investigação foi a campo e nós conseguimos rapidamente, no mesmo dia, encontrar essa criança e devolver para a mãe. Segundo a delegada, a DEPCA mantém monitoramento constante e protocolos rigorosos para prevenir e investigar crimes desse tipo, além de possuir um setor específico para cuidar de casos de desaparecimento de menores. De acordo com a polícia, sempre que um boletim de ocorrência é registrado, as buscas começam imediatamente. Ainda assim, a própria delegacia admite que alguns casos demoram para ser oficialmente encerrados porque familiares não retornam para atualizar a ocorrência. Outro recurso usado nas buscas é o alerta AMBER, que é um sistema nacional que divulga rapidamente informações sobre desaparecimentos em meios de comunicação e redes sociais, mobilizando a sociedade para ajudar na localização das vítimas, como explica a delegada Maiara Magna. Dependendo da situação, também é possível que a gente acione o alerta AMBER, que é um protocolo do Ministério da Justiça, utilizado para que a gente possa ampliar a divulgação do desaparecimento e mobilizar a sociedade na busca pela criança ou adolescente. Além disso, a Polícia Civil também realiza o cadastro desse desaparecimento nos nossos sistemas e vamos emitir um card da pessoa desaparecida, permitindo que todas as unidades policiais tenham acesso às informações e auxiliem nas buscas. Bom, mesmo com os números positivos, a gente lembra que a vigilância precisa ser permanente, já que crimes contra crianças e adolescentes exigem atenção de todos, não é? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 1.000 novos aprovados profissionais que foram aprovados em concurso público da CEMED de 2025 vão passar a integrar a rede municipal de ensino neste ano. A nomeação foi assinada sexta-feira e garante a entrada imediata dos servidores nas escolas da capital. E o documento vai ser publicado no Diário Oficial do município. Quem traz pra gente os detalhes é o repórter André Meirelles. Muito boa noite. Olha, realizado em 2025, o concurso da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, foi um dos mais concorridos da região norte, com mais de 70 mil inscritos. Ao todo, foram ofertadas 1.500 vagas para cargos de nível médio e superior, sendo 1.000 para provimento imediato e outras 500 destinadas ao cadastro de reserva.
Os novos concursados receberam as boas-vindas na manhã desta sexta-feira durante a cerimônia que foi realizada no auditório da CEMED, ali na zona centro-sul da capital. Ao todo, 1.000 profissionais participaram do encontro que marca o início da atuação dos novos servidores da rede municipal de ensino. Durante o evento, o prefeito Davi Almeida destacou os investimentos e o crescimento da educação na capital amazonense. Ninguém criou mais vagas em creches do que a nossa gestão. Ninguém criou mais vagas em escola de tempo integral que a nossa gestão. Nenhuma gestão criou mais vagas do que a nossa gestão. A qualidade do ensino comprovada agora com os índices nacional. Então, eu quero aqui só agradecer a equipe da educação da CEMED Manaus, que ninguém faz isso sozinho. É uma equipe exitosa, capacitada. Olha, as oportunidades contemplam cargo de nível médio superior para reforçar a educação municipal. Segundo a Prefeitura, a chegada dos novos profissionais deve ampliar o atendimento nas escolas e contribuir para melhorar a qualidade do ensino na rede municipal. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E sexta-feira chegou, né, Karime? Muita gente já sabe, beleza, né? Toda sexta a Vanessa Lima traz pra gente aquele balanço da agenda cultural, que vai acontecendo durante o final de semana. Tem até cinema, Manaus vai entrar em clima de Oscar, galera. A Vanessa Lima traz mais detalhes pra gente da programação do fim de semana. Vamos ouvir. Fim de semana chegou carregado de energia, música e a nossa agenda cultural tá prontinha para você ficar por dentro da melhor programação da cidade. A sexta já começa em ritmo amazônico. A penúltima edição do Hashtag Toadas toma conta do Largo São Sebastião, reunindo grandes vozes do boi. É a partir das 7 da noite, com entrada gratuita. Enquanto isso, no Mirante Lúcia Almeida, o Universo Geek abre suas portas com cultura pop, games, cosplay e atrações para todas as idades. O evento começa nessa sexta e vai até domingo, das 10 da manhã às 8 da noite, com entrada gratuita. Já no sábado, o majestoso Teatro Amazonas recebe o espetáculo Três Mulheres Altas, estrelado por Ana Rosa, Helena Rinaldi e Fernanda Nobre. Serão 2 apresentações, no sábado, às 8 da noite, e no domingo, com 2 sessões, das 5 da tarde e 8 da noite. Os ingressos estão à venda no site shoppingingressos.com. Ainda no sábado, se a pedida é rir até a barriga doer, o Teatro Manauara recebe a humorista Bruna Louise com seu novo espetáculo, Meus 15 Anos. É às 9 da noite e os ingressos estão disponíveis no site ingressomix.com. E no domingo, a tarde esquenta na piscina do Tropical Hotel com a festa Ama Sunset, comandada pelo DJ e produtor Flux Zone. É a partir das 3 da tarde e os ingressos estão disponíveis no site bilheteriadigital.com. No domingo à noite, o Largo São Sebastião volta a vibrar com o show Vozes da Ilha, celebrando os clássicos dos bois Garantido e Caprichoso. É toada para se emocionar e cantar junto com entrada gratuita. E para fechar a noite de domingo com glamour, 2 eventos trazem a magia do cinema e muita torcida para o filme O Agente Secreto. O Biergarten, no bairro Flores, recebe a torcida do Oscar a partir das 7 da noite e o Casarão de Ideias, no centro, também faz a transmissão oficial do Oscar 2026. São chances imperdíveis para quem ama cinema e quer torcer junto. E de toadas a tapete vermelho, agora é só escolher a programação e aproveitar muito esse fim de semana, hein, Karime, Kennedson e ouvintes? 18 horas. Trânsito. Eu já atropelando as vinhetas aqui, eu vou estar na torcida do Oscar. André Meirelles, a última parcial do trânsito pra gente, conta rapidinho. Olha, pra quem vai sextar de Alma Batista, né? O trânsito tá congestionado lá. Outro trânsito também que tá complicado é na Avenida Maripiranga, ali passando do Ipaã em diante, as proximidades também do Carrefour de Flores. Trânsito complicado nesse momento. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais 10 policiais militares foram presos preventivamente hoje em Manaus.
Já são mais de 20 nos últimos meses. Agora, o Ministério Público realizou a Operação Simulacro, que investiga se policiais simularam a prestação de socorro e alteraram a cena de um crime. O assassinato de uma pessoa inocente numa abordagem policial. A investigação só ocorreu após a ação corajosa dos familiares e amigos da vítima. Enfrentaram os perigos óbvios e foram para as ruas exigir explicações e impedir a perpetuação da impunidade dos responsáveis. A sociedade, faz tempo, espera uma polícia cidadã que haja com firmeza contra os bandidos e respeite o cidadão comum e, principalmente, que saiba diferenciar uns dos outros. É o que todos exigem e que vão continuar cobrando das autoridades. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, bom fim de semana. Até segunda-feira. Boa noite, Kennedson Paes. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado, galera. Agora chegamos a 95 mil seguidores. Uau. E só falta agora você pra gente ter os 100 mil, né? Tamo junto. Ótimo final de semana. Você ouviu 18 horas.